Bom dia, pessoal! Hoje, dia 1º de junho de 2018, meio do feriado prolongado, um feriado que está vindo aí de uma semana um pouco tensa. As pessoas queriam viajar e não puderam, e aí, para poder aproveitar esse tempo em casa, para quem não está trabalhando, está emendando, mas está em casa, resolvi entrar aqui ao vivo para a gente fazer um bate-papo hoje sobre a acupuntura na gestação. Eu não tenho nenhum roteiro na minha mão hoje, nenhuma colinha. Entrei por pura inspiração mesmo, eu estava estudando, estava montando material e resolvi entrar para conversar com vocês. Por que isso? Porque existe aí muita coisa mal explicada sobre o poder ou não poder fazer acupuntura na mulher que está grávida. Então eu queria entrar nessa live, que eu não sei quantos minutos vão dar, sabe aquela coisa total sem programação, para conversar um pouco com quem estiver entrando aí, vão entrando, sejam bem-vindos, para a gente saber se pode ou não fazer, o que não pode fazer, e assim a gente melhorando o conhecimento de todo mundo que usa da acupuntura durante a gestação ou que gostaria de usar, mas está com medo. Então vamos por partes, pessoal. A acupuntura, ela sempre foi utilizada como um recurso para poder aumentar a fertilidade. Existem inúmeros artigos científicos a respeito, existem hoje clínicas grandes de fertilização em São Paulo que têm acupunturistas trabalhando lá, porque aumenta a produção de hormônio, porque aumenta as condições, aumenta a nutrição do útero, né, as condições para que a mulher possa engravidar. Então, antes de engravidar, a mulher pode fazer acupuntura? Pode e deve. Se a mulher tem dificuldade de engravidar, ela também pode e deve fazer acupuntura, porque isso vai ajudar, isso é científico, isso está mais do que provado. Aí, uma vez que a mulher engravida, começa o estresse, né? Porque começam a ter sintomas de gestação, a mulher não pode tomar um monte de remédio, tem muitas coisas que são contraindicadas, vai procurar um recurso alternativo para poder se tratar, para poder diminuir aí os sintomas de gestação, e aí escuta de um monte de gente que não pode fazer acupuntura enquanto está grávida. Gente, por favor, isso é mentira, tá? Todo mundo que quer fazer acupuntura que está grávida pode fazer. Não existe contraindicação absoluta para o uso da acupuntura na gestação. A mulher pode fazer. E aí tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar para que as pessoas possam se tratar com saúde, até mesmo se optarem pelo parto natural, poder usar a acupuntura como um indutor de parto. Então, pode fazer acupuntura durante a gestação? Pode e deve, super recomendado. E assim como qualquer outra coisa na sua vida, você vai procurar um profissional que esteja habilitado e que saiba o que está fazendo para poder tratar. Então, não vou ali na pessoa que viu essa live e resolveu procurar ponto e fazer acupuntura. Não, vai num profissional que entende o que está fazendo. Então, vamos por partes. Primeiramente, existe uma história que é assim, se a mulher engravidar, ela vai perder energia, ela vai ficar doente. Gente, olha só, na medicina chinesa existe uma energia que se chama Jing, ou Qi pré-celestial, que é a sua energia vital. É a poupança energética que você herda dos seus pais. O Jing é natural que ele vai diminuindo ao longo da sua vida, porque, como dizia minha avó, ninguém fica para semente, né? Então, a gente vai envelhecer e vai morrer. Então, para a gente saber quanto tempo a gente vai durar nesse mundo, a gente depende da qualidade e da quantidade do nosso Jing. A gente não sabe quanto veio. Se você é uma pessoa saudável, que tem hábitos saudáveis, que dorme bem, come bem, não se estressa muito, você vai viver muito. Agora, se você é muito estressado, come mal, fica doente o tempo todo, cada variação de temperatura que tem, de estação do ano que tem, você fica doente, significa que o seu Jing ele é um pouco comprometido. Se você tem problemas ósseos e articulares, queda de cabelo muito cedo, isso também significa que o seu Jing está comprometido. E aí, quando a mulher engravida, ela vai consumir o Jing dela para poder nutrir a criança. E isso determina se vai ser uma gestação boa, se vai ser uma gestação tranquila, ou se vai ser uma gestação problemática. O que eu estou querendo dizer para vocês é assim, mulheres com um Jing bom, com um Jing conservado, vão engravidar fácil e vão passar numa gestação muito bem, obrigada, não vai sentir nada, não vai ter enjoo, não vai ter enjoo, não vai ter queda de cabelo, não vai ter cansaço, não vai ter edema, não vai ter nada. Agora, as mulheres que já têm uma predisposição a um Jing baixo, a uma energia baixa, aí ela pode ter complicações
durante a gestação, o que não significa que vai abortar ou que a criança vai nascer com algum tipo de problema. Então, quanto melhor o Ging, melhor a gestação. Quanto pior o Ging, pior a gestação. Então, essa é a primeira parte que a gente tem que saber de gestante. A segunda coisa é que se a mulher também já possuir problemas pré-existentes, como diabetes, qualquer problema da circulação de sangue, então varizes, problema do sistema linfático, né? Então tem muito edema, ela também vai sofrer. Então, quem já tem problema, os problemas vão ficar um pouquinho mais chatos durante a gestação. Quem não tem problema, vai passar a gestação bem. Estamos entendendo isso, pessoal que está aí comigo nessa sexta-feira de emenda de feriado? Vocês vão fazendo joinha aí para eu poder saber se eu não estou falando grego, tá? Então, assim, o que vai acontecer? Você tem que manter numa mulher, numa gestante, para ela ter uma gestação bacana, você tem que manter o sangue dela circulando, tá? A energia dela circulando, então Qi e sangue circulantes, e você tem que manter a nutrição do sangue e a nutrição da energia, tá? Então, assim, o bebê precisa ser nutrido. O bebê dentro da barriga, ele depende 100% da energia e do sangue da mãe. Então, a mãe precisa estar bem nutrida, o sangue bem nutrido e a energia circulando. Você tem que evitar as situações onde haja deficiência de Qi de sangue e você tem que evitar a estagnação do Qi e do sangue. Então, manter a mulher nutrida de Qi e sangue e circulando Qi e sangue. Ponto. Ah, Fernanda, então quer dizer que se ela for lá para a acupuntura e a gente colocar pontos que movam o sangue, que circulem o sangue, que movam o Qi, que circulem o Qi, que nutram o sangue, que nutram a energia, ela vai passar uma gestação melhor? Vai. Até aí, ok. Isso é com todo mundo. Se você que não está grávida resolver fazer acupuntura para manter seu sangue Qi circulando e manter o sangue e o Qi nutrido, você também não vai ficar doente. Aliás, todo mundo deveria fazer acupuntura justamente para isso, porque todas as doenças da medicina chinesa, elas são baseadas numa desarmonia da circulação de Qi de sangue. Então, se você mantém Qi e sangue harmônicos, você não vai ter doença. Se você mantém Qi e sangue harmônicos, circulando de forma boa e tranquila, a gestante também vai passar a gestação ok. Mas aí entra o grande vilão da questão do tratamento de gestantes, que são os pontos abortivos. Com certeza, os acupunturistas que estão online ou os estudantes de acupuntura que estão online já devem ter ouvido algum professor falar: não usa o ponto tal, porque você vai colocar essa gestante em risco de aborto. E por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu dou aula de ginecologia e obstetrícia, né, aplicada à acupuntura há muitos anos. Eu já perdi aí a conta, deve ter, sei lá, mais de 10 anos. E aí, hoje de manhã, eu estava produzindo um pequeno material que eu vou disponibilizar para vocês lá na loja do blog, material pequeno, curto, uma coisa resumida. Eu estava lá fazendo esse material e pensei, cara, eu preciso dizer para os alunos que tem muito mais benefício em você fazer acupuntura numa gestante do que você colocar ela em risco de aborto. E aí comecei a puxar os livros mais clássicos sobre ginecologia e você chega à conclusão que não existe um acordo entre os grandes autores de ginecologia e acupuntura sobre os pontos que são abortivos. Então, você vai pegar um Mastiócia, você vai pegar um Alteroche, você vai pegar um Navalio, você vai pegar um Jeremy Ross. Eles não entram num acordo de que esses pontos realmente vão ser colocados numa gestante e essa gestante vai abortar, tá? E aí você vai lá e acha artigos científicos dizendo exatamente a mesma coisa, que os pontos que a literatura clássica sugerem como pontos abortivos nem sempre vão fazer mal para essa gestante. E aí entra uma coisa que chama bom senso, estudo e prática clínica. E eu lembro muito bem na primeira gestante que eu atendi na minha vida, eu morria de medo de atender gestante. Ela foi minha aluna, se bobear, ela entra aí e fala um oi para mim. Ela falou assim: Fernanda, olha só, eu tô grávida, eu quero fazer acupuntura e eu não aceito fazer acupuntura com outra pessoa que não seja você. E eu falei: Jesus, agora eu tô com medo, porque se ela abortar, a culpa vai ser minha. E ela tinha tido uma dificuldade de engravidar e eu tava com medo de, logo que ela conseguiu, de causar o aborto. Então eu fui estudar tudo que eu tinha direito e a filha dela hoje tá enorme, né, já tá uma adolescente, linda.
e não teve problema nenhum durante a gestação. E aí você vai ver o seguinte, quais são as coisas que vocês precisam saber para atender uma grávida em segurança? Primeira coisa, cada mês de gestação, você tem um órgão que está atuando mais para o crescimento e para o desenvolvimento do feto até chegar na fase do nascimento dessa criança. Então, cada mês tem um bonitinho. Como eu disse para vocês no início da live, eu não tenho um roteiro hoje, eu não estou com colinha hoje, eu estou só com gatos fazendo bagunça aqui no apartamento. Então, eu não tenho como falar de cabeça para vocês cada um desses meses. Primeiro eu sei que é o fígado, aí depois lá no 5º mês você vai ter o baço, no último mês você vai ter rim e bexiga. Cada órgão está ali responsável por aquele mês de gestação. Você tendo essa tabela na tua mão, você vai evitar alguns pontos durante aquele mês, o que não significa que se você usar um ponto ou outro, você vai causar o aborto nessa mulher. Do 1º até o 3º mês de gestação, o que você vai ter ali é uma confusão hormonal, é uma explosão de hormônios. Então, o fígado, que é o órgão que distribui sangue sob demanda, ele está extremamente sobrecarregado, porque ele precisa jogar o sangue naquele útero, ele precisa nutrir para fazer aquela criança crescer, ok? Então, a gente tem que ter mais cuidado no 1º mês com os pontos do meridiano do fígado. Aí você vai ter lá coração e pericárdio nos primeiros meses. Então, até 3 meses de gestação, a gente tem que ter um cuidado a mais, e isso em qualquer situação. Vocês podem ver que tem alimentos que são contraindicados na medicina ocidental, tem atividades físicas que são contraindicadas na medicina ocidental nos primeiros 3 meses. Na medicina chinesa é a mesma coisa, existe uma tabela para cada mês da gestação, existem órgãos que estão mais sobrecarregados, então a gente tem um cuidado a mais com um ponto de cada meridiano que representa esse órgão que nutre o útero para cada mês gestacional. Estamos entendidos? Por enquanto? Então, resumindo, você precisa manter circulação de ti de sangue, nutrição de ti e sangue, tomar cuidado com cada órgão que representa cada meridiano de cada mês de gestação. Tá? Então, por enquanto é isso. Outra coisa que a gente evita. Existem alguns pontos de acupuntura que eles podem causar sensações fortes de contração uterina. E esses pontos a gente chama de pontos abortivos. Tá? Então, causam sensação forte não significa que você vai matar a criança. Gente, se fosse assim, acupunturistas do mal, né, vamos dizer assim, abririam aí clínicas de aborto, né? A mulher engravidou, não queria engravidar, então eu vou procurar um acupunturista para poder causar aborto. Vocês não acham que ia acontecer isso? Porque gente do mal tem tudo quanto é lugar, gente. Então, assim, a gente não tem relato científico de que um único ponto de acupuntura colocado em um determinado local vai causar o aborto. Mas existem pontos de acupuntura que possuem a função muito forte, né, que causam reação muito forte no útero e podem causar cólica, podem causar contração uterina num período que não é legal, e aí a mulher pode sentir um mal-estar, e aí ela pode entrar num trabalho de parto adiantado ou ocasionar aborto. Então, esses pontos a gente evita, não significa que eles não podem ser usados. E onde eles estão? Os pontos que estão na região do ventre e na região da lombar, eles não devem ser utilizados, são pontos locais, né, gente? Eles não devem ser utilizados nos 3 primeiros meses de gestação. Então, abdômen inferior e lombar, a gente não usa nos 3 primeiros meses de gestação para evitar uma reação de contração muito forte no útero. Tá só ali, Fernanda, tirando isso eu posso fazer o que eu quiser? Não, você não pode. Se você for pegar um atlas de acupuntura, vocês vão achar alguns pontos que estão escritos assim. Causam contração uterina, ou ajudam no trabalho de parto, ou faz a gestante entrar em trabalho de parto. Qualquer coisa que faça a gestante entrar em trabalho de parto, pessoal, o trabalho de parto, ele está associado, obviamente, a uma contração uterina. Se você não quer que aquela mulher entre em trabalho de parto, você não vai usar pontos com a indicação de trabalho de parto. Alguns aparecem como libera a placenta, não sei se vocês já viram essa indicação, né? Ou move a placenta retida. Se você ainda tem ali um bebê, se tem ali um feto, você não está querendo mover a placenta para lugar nenhum. Então, você também não vai usar os pontos que tem a indicação de mover a placenta, de liberar a placenta retida.
Então, vamos recapitular de novo. Olha a lavagem cerebral. Você tem que manter Qi e sangue circulando e nutridos. Você não pode usar pontos no baixo ventre e na lombar até o 3º mês de gestação. E você não deve usar pontos que vão causar a contração uterina, o trabalho de parto, a liberação da placenta. Esses são os pontos que você não pode usar. E a grávida, gente, aos 9 meses de uma gestação, o acupunturista ele não está preocupado em tratar uma síndrome, né, assim, específica. Essa pessoa ela tem umidade interna, então eu vou fortalecer o baço dela para ela emagrecer. Porque aparece gente no consultório, gestante, que está preocupada em emagrecer ao mesmo tempo que está grávida. As grávidas, gente, são serezinhos iluminados, cheios de energia, com 2 sistemas energéticos maravilhosos funcionando ao mesmo tempo, e que você está preocupado, na verdade, em remover sintomas que são desagradáveis. Né? Aí eu falei para vocês que cada mês de gestação tem um órgão que está sobrecarregado, um meridiano de acupuntura que está sobrecarregado, para nutrir o bebê ao longo do desenvolvimento da gestação. E aí o que vai acontecer? Você vai ter sintomas relacionados aos órgãos que estão sobrecarregados. Então, do 1º ao 3º mês, você tem muito enjoo, né? Muita tontura, a digestão fica ruim, às vezes rola até uma falta de apetite, alguns têm apetite demais. E isso está associado aos órgãos que nutrem o útero naqueles primeiros meses. Então, a sua função, acupunturista, é tirar o excesso desses sintomas que são negativos. Né? Então, se dá para diminuir o enjoo da grávida, dá. Dá para tirar a tontura da grávida, dá. Tem mulheres que têm muita salivação no início da gestação, dá para diminuir isso? Dá também. Aí lá mais para o finalzinho, onde você está usando ali um pouco de estômago, baço e tal, a mulher começa a ter dores, né, nos tendões, nos ligamentos, porque você está afrouxando aquele sistema para poder permitir o canal do parto, né? Então, você tem como diminuir essas dores musculares, essas dores articulares? Tem. No finalzinho tem uma ansiedade muito grande. Você tem como diminuir a ansiedade? Tem também. O que vai fazer você tratar de uma grávida sem risco dela passar mal no teu consultório é você estar atento à tabela de quais são os órgãos que estão sendo utilizados para cada mês e a tabela que mostra quais são os pontos de acupuntura que causam sensação forte na contração do útero, na liberação da placenta ou no trabalho de parto. Se você conseguir se livrar desses pontos e usar todos os outros, não existe mal que possa ser feito por uma gestante. E quando a mulher estiver lá na 39ª, 40ª semana de gestação, tiver tudo bem, a liberação do obstetra, a liberação do médico para acontecer o parto, a criança está saudável, o que você vai fazer? Você vai usar todos os pontos que você não podia usar a gestação inteira, porque causavam essa sensação forte no útero, você vai usar naquele momento em que a criança está pronta para nascer. Por quê? Porque a acupuntura induz o parto. Então, existe uma diferença, muito grande entre você causar o aborto e você induzir o parto. Porque você não vai usar pontos de indução de parto durante a gestação. E aí você não vai ocasionar o aborto. Vocês estão me entendendo? Gente, faz um joinha, tá todo mundo tão quieto. Eu tô vendo um monte de gente aqui e tá todo mundo tão quietinho. Né? Conversem comigo, né? Tá? Vamos aproveitar o bate-papo. Então, assim, você causar, você fazer com que a mulher entre em trabalho de parto é muito diferente de você ocasionar o aborto. Então, tenham em mente que manter Qi e sangue nutridos e circulantes durante 9 meses de gestação, evitar pontos com sensação forte no útero, evitar pontos no abdômen e na lombar, principalmente durante os 3 primeiros meses de gestação, vai fazer essa gestante chegar linda no final da gestação. E hoje, pessoal, o que eu atendo de grávida, eu até gostaria que alguma paciente minha tivesse online aí, porque eu atendo muita gestante. Eu induzo o parto com acupuntura. Eu preparo essa mulher para poder parir de forma natural. Deixando claro, assim, não é uma questão pessoal. Eu não tenho filhos, tá? Mas eu não sou contra nem cesárea, não sou contra parto natural, não sou contra nada. Eu acho que a mulher ela tem que se sentir segura, ela tem que ter uma gestação plena, né? E aí, o que vai acontecer? Se você evitar os pontos que são perigosos, não vai ter nada. Oi, Eliane, bom dia, tudo bem? Eu tô falando pro pessoal que você chegou agora, tô dizendo pro pessoal o seguinte,
não existem pontos que são 100% proibidos numa gestação. Existem pontos que causam reações fortes no útero, né, contração uterina, liberação de placenta, esses a gente vai evitar, os demais não são 100% proibidos. E aí, para a gente, já chegando próximo do final dessa live, eu vou falar alguns pontos para vocês que vocês com certeza já viram eles como proibidos na gestação, mas com certeza já usaram em gestantes, ou já viram algum acupunturista usar, e a gestante está aí com o filho, está com a pressão vestibular já, e não morreu, não aconteceu nada, não abortou. Quem são esses pontos? Então, são pontos que são muito conhecidos, são pontos que a gente chama de pontos maravilhosos, né? Então, assim, ó, o IG4. O IG4 ele é um ponto que você vai achar em algumas literaturas como ponto proibido. O E36 é conhecido como ponto proibido. O BP6 é conhecido como ponto proibido. Mas aí você vai ler a respeito, por exemplo, de enjoo. O E36 é um dos melhores pontos que tem para controlar enjoo. E aí, você não vai poder usar o E36 na grávida? Não é o ponto que você usa, é a maneira como você usa e a combinação como você usa. Se você pegar uma tabela onde apareça que IG4, E36, BP6, bexiga 67, VB21, né? A grávida ela tem algumas dores importantes na região do trapézio, dores de cabeça. O VB21 ele é um ponto muito indicado para isso, mas ele é considerado ponto abortivo. Se você não olhar que tem esses pontos, mas você não combinar todos eles juntos ao mesmo tempo, você não está colocando a grávida e nem a gestação em risco. Então, assim, Fernanda, legal, então a minha paciente, ela é uma gestante, ela tem muito enjoo, eu quero usar um E36. Se eu usar só o E36, e usar lá Intans, S6, outros pontos que não são considerados fortes para o útero, eu estou colocando ela em risco? Não, mas você usou um ponto que está escrito na literatura que ele é abortivo, mas ele está sozinho. Gente, vocês acreditam realmente que um único ponto de acupuntura utilizado numa gestante vai matar uma criança? Nós somos muito mais protegidos do que vocês podem imaginar. Todo o gingue daquela mãe, praticamente, está deslocado para o útero para poder manter uma vida saudável. Né? Ela está gestando. Se essa mulher for capaz de gestar, se essa mulher for capaz de gerar uma criança no útero dela, você não vai desfazer essa vida, esse acúmulo energético, tão fácil com um único ponto de acupuntura. Então, não se excedam nos pontos que são considerados fortes. Você pode usá-los, mas não vai me usar 3, 4, 5 pontos que você viu numa tabela que não pode ser usado. Né? Vocês podem usar, usa um por vez. Outra coisa que é importante, que eu dou sempre a dica, não saiam da sua sala enquanto estiverem atendendo uma gestante. Porque o que acontece? Você está lá atendendo uma gestante e colocou ali, de repente, 2 pontos que são considerados na literatura como pontos muito fortes para o útero, que podem gerar uma contração uterina. Aí uma grávida fala assim, olha, eu estou suando meio frio, ou estou sentindo uma contraçãozinha meio chata. Se você souber que aqueles 2 pontos que você colocou eles são fortes, tão logo você remova eles dessa grávida, ela vai se sentir melhor. Então, assim, se você estiver na sua sala para conversar com a tua paciente enquanto ela estiver com os pontos, você vai saber exatamente o momento que você tem que remover essa agulha dela. É assim que eu trabalho com gestante. Aliás, gente, é muito difícil eu trabalhar 2 pacientes ao mesmo tempo, tá? Eu, via de regra, eu trabalho 1 paciente por hora. Então, quando eu tenho gestante, eu tô ali integralmente com ela. Eu converso com ela, eu escuto o sintoma dela e vou trabalhar o sintoma dela com o melhor que eu tiver de ponto ali na minha mão. Mesmo que aquele ponto ele esteja relacionado na literatura tradicional com um ponto que seja forte. E se ela reclamar de qualquer coisa, eu vou saber exatamente qual ponto eu vou tirar. Em coisa, gente, de 1, 2 minutos, passou o efeito ruim que ela sentiu. Que pode ser o quê? Suor frio, uma queda de pressão, ela pode sofrer ali uma tonturazinha mesmo deitada, né? Ela pode sentir uma contração um pouquinho mais forte. Ela não vai perder o bebê. Tá? Então, assim, não recusem atender grávida. Ela precisa de você, assim como outro público qualquer precisa. O acupunturista tem que estar preparado para atender. Assim como a gente também evita aborto. Eu estava dando aula em Anápolis uma vez, e aí entrou, uma aluna saiu para tomar água, quando ela voltou na sala, disse, professora, tem uma gestante passando mal pro lado de fora, você não pode socorrer? Né? Cheguei pro lado de fora, ela devia estar ali com uns 7,5, né? Já estava com um barrigão bonito,
E aí, assim, qual que é o risco? Não é abortar, o risco é nascer prematuro, demais. Né? Na medicina chinesa, assim como na medicina ocidental, que regula mais ou menos, o pulmão da criança está sendo formado mais ou menos ali com 6, 7 meses de gestação. E aí, você ter uma criança nesse período gestacional é o risco para a criança não sobreviver, porque o pulmão não está maduro. E aí, o que eu fiz? Saí da sala, conversei com a gestante, ela estava muito nervosa, suando frio, a pressão estava baixa. VG20. O VG20 traz energia para a cabeça, sobe a energia, não vai mais empurrar essa criança para baixo. Óbvio que a gente chamou o SAMU, né? Então, a gente vai segurar essa criança no lugarzinho quentinho, bonitinho dela ali, até a hora dela nascer, até a hora do socorro chegar, e ela não ter essa criança antes. E a gente conseguiu segurar. Oi, gente, bom dia para quem está me falando bom dia. Oi, Rosa. Oi, Maria de Fátima. Beijo para vocês. Então, você consegue nutrir a criança, fazer essa criança crescer normalmente no útero, consegue tirar os efeitos desagradáveis, né, da gestação, como enjoo, tontura, inchaço, salivação excessiva, dor muscular dessa grávida durante a gestação, e se correr qualquer risco de nascer antes, você ainda consegue evitar que essa criança nasça antes usando pontos que levem energia para cima, como um VG20, que é o mais usado aqui em cima, tá, gente? No topo da cabeça. Acaba a contração adiantada na hora. Melhora a pressão na hora, só um ponto VG20. Então, para a gente resumir e finalizar, para que vocês possam ir curtir esse dia lindo, pelo menos aqui em São José tá um céu azul lindo, para vocês poderem curtir o feriado, vamos encerrar o nosso raciocínio para que a gente possa atender grávidas com tranquilidade. Comecei falando do seguinte: a grávida pode ter 2 sérios problemas durante a gestação. Ela não produzir sangue e energia suficiente, ou ela estagnar o Qi e o sangue. E aí a criança não cresce, essa criança vai ser abortada. Então, acupunturista, se você conseguir nutrir o Qi e o sangue e conseguir circular o Qi e o sangue, você vai fazer com que essa grávida tenha uma gestação plena, tenha uma gestação saudável. Então, coloquem pontos que movam Qi e sangue, que nutram Qi e sangue. Se tiverem medo, vão para a alimentação terapêutica. Existem alimentos que tonificam o Qi e o sangue e que são importantíssimos na grávida. Eu gosto muito das raízes, como sempre, né? As raízes e as verduras e os legumes verdes escuros, que são os nutridores de sangue, sendo o inhame o mais legal. Essa época tá cheia de inhame, quer dizer, não sei, né? Se os caminhões voltaram a rodar bonitinho, você vai ter inhame, senão espera um pouquinho, tá? Mas o inhame é legal para gestante, tá? Para nutrir o sangue. Primeira coisa é essa, manter Qi e sangue nutridos e circulantes, beleza? Segunda coisa, você vai evitar pontos de acupuntura no baixo ventre e na lombar, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação. Depois você pode até negociar, mas nunca saia de perto da gestante. Qualquer coisa ruim que ela tenha, você está ali apto a tirar essa agulha para que passe o mal-estar. Terceira coisa, existem pontos que chamam de abortivos, mas as literaturas não entram num acordo sobre eles ocasionarem de fato um aborto. Então você vai colocar eles na sua cabeça como pontos que causam reações fortes no útero. E aí você tem uma lista desses daí, né? Então você tem lá IG4, E36, BP6, B21, bexiga 67, são mais de 30, tá? O que você vai fazer? Não vai usar ele nunca mais? Não, você vai usar, mas você não vai colocá-los ao mesmo tempo. Tá? Então vai usar no máximo 2 pontos desses, se eles forem realmente necessários. Vão poder tratar todos os sintomas que vêm da gestação, ciente de que para cada mês gestacional existe um órgão, né? Existe um órgão que vai nutrir o útero e ele estará sobrecarregado, e aí você terá que ter cuidados com o meridiano que representa esse órgão para cada mês de gestação. Certo? E lá no final, quando você tiver a liberação do obstetra, né? A criança está ótima, qualquer hora é hora agora. Para aquelas gestantes que chegam no seu consultório, não aguento mais estar grávida, porque quem atende gestante sabe que elas aparecem com esse discurso, e é o discurso mais legal para o acupunturista, porque a gente pode induzir o parto. Vocês vão induzir o parto. E para isso, vocês têm pontos que induzem o parto. Está na indicação do ponto, indução de parto. Beleza.
Entendemos? Clareou um pouco a mente de vocês? Então, os que não clarearam 100% ainda, eu comecei hoje de manhã a reescrever um materialzinho pequenininho, uma apostilazinha pequenininha, dizendo qual meridiano que está mais sobrecarregado, qual órgão mais sobrecarregado para cada mês de gestação, quais são os principais sintomas para cada mês de gestação e quais são os pontos que você deve evitar nesses meses para cada mês, apenas como orientação para você não usar 3, 4, 5 pontos de uma vez naquele momento para aquele sintoma. Não é que você não possa usar. Esse material, acho que daqui a uns 3 ou 4 dias ele deve estar pronto e eu vou disponibilizar ele para vocês lá na loja do blog. Para quem não conhece o blog, ele é o www.facilitandoacupuntura.com.br. Tá cheio de artigo de graça para vocês, de vários assuntos. Tem a loja, onde vocês encontram as minhas videoaulas e em breve vai ter mais novidade aí para vocês. Deixa eu só ver aqui. Então, Isabel, no início dessa live, eu disse que eu não tô com uma cola aqui. Então, eu tô fazendo essa lista desses órgãos nesse material que eu tô produzindo. Então, daqui 2, 3 dias deve estar pronto e disponível para vocês, tá? Então, eu entrei mais para poder esclarecer essa coisa. Tipo, vamos tratar as grávidas, gente. Gestante precisa de atenção. Gestante precisa de cuidado básico. Esses dias eu fiz no meu Instagram, eu coloquei uma foto do pezinho da gestante super inchado e aí depois, o antes e o depois, super desinchado, né? Então, assim, ela tá super grávida, né? Ela deve estar aí entrando em trabalho de parto nos próximos, sei lá, 5 dias, tô chutando aí, né? Se tiver alguma mudança de lua, mais rápido ainda. Então, assim, tratem. Elas precisam da atenção da gente. E eu acho que a minha intenção nessa live era passar para vocês podem tratar. Tratem. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Para quem precisar da lista dos meses, meridianos, pontos mais fortes, daqui 3, 5 dias vai estar disponível material para vocês lá no blog. Espero ter ajudado, dando mais coragem aí para vocês. Obrigada, pessoal, que esteve aí comigo. Esse vídeo vai estar disponível para vocês aqui no Facebook, no blog e no YouTube. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.